Pode sim, porque Jesus não falava da pedra rocha, mas dos corações de pedra, duros sem crer. Mesmo sem crer, mesmo na vaidade do mundo, as pessoas respeitam o cristão e sentem necessidade de suas palavras, sentem necessidade da palavra de Deus, como sentiu já os discípulos do caminho de Emaús, sentiu necessidade da palavra de Cristo, e quando reconheceram, disseram: é o Senhor que estava conosco, porque nós sentimos o nosso coração arder quando Ele falava. Então, querendo crer ou não, o cristão anunciando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, faz fazer o coração das pessoas arderem, e esse ardor leva a pessoa a um arrependimento, e através do arrependimento ele passa a ser um cristão, passa a ser um filho de Deus. Então, e nós temos tantas maravilhas na vida, tanta maravilha que nós convivemos na vida, não vamos estar prontos para ver as tribulações. Paulo falou disso, mas a gente observa de um lado, nós ou somos canhoto ou somos direito, ou somos da direita ou da esquerda. Quando Jesus diz assim, quando Paulo diz assim: se eu esperasse em Cristo apenas nesta vida, era o mais miserável de todos os seres. Esperar em Cristo somente para receber bênção nesta vida, somente para receber presente, graças, é isso que para que eu sou crente. E infelizmente tem a teologia da prosperidade que fala isso. Não, você vai ser crente porque você vai receber isso, vai receber que tudo vai mudar, tudo vai ser aumentado na sua vida, mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que as coisas para aqueles que procuram o reino de Deus, em primeiro lugar, serão acrescentadas. Então, tribulações pode ser para correção e pode ser para aperfeiçoamento. Alguém pode admitir: eu estou sendo castigado, e ao mesmo tempo outra pessoa admitir: eu estou sendo abençoado. Eu admito que a tribulação, alguém fala até, enquanto nós conversamos, duas pessoas e pessoas que não são muito da consciência cristã, de que Cristo quer se revelar em nós, e nós vivemos numa relação diferente da relação humana, porque existe a relação humana na religião, existe a relação espiritual, e muitas vezes os crentes confundem, agem com o material pensando que está agradando a Deus, agem em nome da exaltação pensando que está fazendo a obra de Deus, agem em nome da perseguição pensando que está fazendo o trabalho a Deus, como Saulo de Tarso pensava. Não existe o lado material e o lado espiritual. É necessário nós sabermos que sem o material nós não podíamos chegar ao espiritual. Primeiro nasce o homem, ao nascimento carnal. Segundo, tem o nascimento espiritual. E o homem só pode nascer espiritualmente quando ele tem a consciência de crer. Crer no Senhor Jesus será salvo por tua casa. Esse é o conceito da crença. Esse é o conceito espiritual. Mas nós nunca vamos deixar de trazer conosco os sentimentos materiais enquanto estivermos vivos. E esse sentimento, como Paulo diz, a carne milita contra o espírito. Há uma briga interior. Nós não somos um poço de paz, nós somos um poço de briga. Por isso, quem não entende essas coisas se entrega a um dos lados, ou paz semântica, ou uma
Vitória é uma guerra, uma destruição diária. Ou eu vivo para a vitória ou vivo para a derrota. Quem está em guerra tem que passar por isso, a vitória ou a derrota. Satanás tem feito muitos crentes serem derrotados por causa dessa questão. Quando nós estamos na carne e estamos sentindo que estamos sendo arrastados por uma ideologia satânica, nós temos que fazer o que Pedro fez como quando estava se afogando no mar: Senhor, salva-me. E o Senhor está pronto. Outra coisa é que eu digo: nós temos um Deus em nós que nós pouco usamos, e vamos pedir socorro a Ele. É o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo estaria na sua missão, nos conduzir a toda a verdade. Então, por que o crente permite que Satanás arraste o seu pensamento, a sua ação, a sua força para o lado contrário? Porque justamente essas pessoas ainda não entenderam que a religião prioriza o lado espiritual, mesmo sabendo que há uma necessidade do lado material. Jesus Cristo se fez homem. Por quê? O Verbo se fez carne. Porque ele, vindo em espírito, ele não ia ser visto, nem ia ser entendido pelos homens. Então ele se fez carne. Então houve necessidade de Jesus nascer homem, se fazer carne? Houve sim, porque com a carne se comunica. E Jesus se comunicou com a carne. E ainda tem uma porção bíblica e as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Diz: aquele que não crê que Cristo veio em carne é o anticristo. Ele veio em carne, ele veio como homem, ele passou pelos mesmos desejos que nós passamos. Agora ele não cedeu. Aí é que está a conotação de uma vida espiritual, mesmo com o corpo, ser capacitado a não ceder às pressões da carne. Não manda alguém dizer: mas Cristo é homem, foi Deus, não podia nada. Não. E como ele disse lá no Getsemane: a minha alma está cheia de angústia até a morte. Homem, ele foi Deus e foi homem. Então, ele controlou o seu impulso carnal nos momentos que havia necessidade. Quando ele estava lá no Monte da Tentação, 40 dias sem comer, então ele recebeu uma visita. As visitas da carne, ela vem sutilmente e aparentemente para o bem. Apareceu Satanás, anjo, Lucifer. Mas, mestre, conhecia bem Jesus Cristo. Mestre, tu és filho de Deus, tu tem poder para fazer tudo, está passando, esperando por quê para se alimentar? Olha, transforma essas pedras em pães e está resolvido. Muitas vezes o crente é tentado e cede à tentação por pessoas amigas, conhecidas, parentes, que chega perto e dá uma ideia. Aí todas as ideias que vêm do mundo tem que ser confrontada com o Espírito Santo, tem que ser confrontada com a mente cristã. É o que eu sempre digo: nós podemos observar e fazer uma pergunta: Cristo faria isso? A mente cristã vai dizer sim ou não. Se dizer sim, então vamos fazer. Se dizer não, não vamos fazer. Não é ele o aio, não é Cristo o caminho, não é ele que dirige a nossa vida, então não vou fazer. Se Jesus Cristo ficou na situação de sentir fome porque era humano, e às vezes a necessidade humana vem prejudicar a vida espiritual, necessidade humana. Satanás tentou usar isso com os homens, ele conseguiu,
fazer muitos homens desistirem da fé por causa dos bens materiais. Mas com Cristo, ele não encontrou isso. Por quê? Jesus disse para Satanás: nem só de pão vive o homem. Muito interessante. A guerra que Jesus se travava era uma guerra material, era uma guerra, não era uma guerra física, era uma guerra espiritual. Aí disse para Satanás: não só disso vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás olhou aquilo e se sentiu derrotado. Derrotado porque a ação que ele deveria mais confiante era a fome. E é o que muitos políticos se perdem, roubam, são presos. Fala tudo isso em nome da fome. Vamos resgatar a fome em tal período lá. Mas fome não de povo, mas sua fome de dinheiro, de riqueza, de poder. Então, quando nós estamos na situação de crente com a mente humana mais alimentada do que a mente espiritual, nós captamos facilmente a pressão e a ideologia humana. Quando nós estamos com a mente espiritual ativa, acima da mente material, então nós vamos vencer essas tribulações, essas provações. Agora, no conceito geral, tribulações é punições, é castigo. No meu conceito, já não é isso. Pode ser, pois não? Pastor, essa passagem aí também das tentações aí, nos arremete também à passagem da cruz, né? Porque Jesus ele morreu na cruz para nos mostrar, morreu e ressuscitou para nos mostrar que podemos vencer a morte. E lá no monte ele venceu o pecado através das tentações, nos mostrando que nós também, mesmo sendo carne, podemos vencer, porque Satanás ele é muito astuto. Ele sabia que espiritualmente ele jamais poderia tentar a Deus. E ele esperou o Filho de Jesus Cristo formando carne para tentar, pensando que, como estava derrotando a humanidade através do pecado, poderia ali ter uma vitória sobre Deus, e Deus novamente o derrotou. Porque por quanto tempo nós não sabemos nem cronometrar o tempo que Cristo, porque o diabo foi lançado à terra e que Cristo nasceu. Havia muito tempo, ele conhecia bem. E quando o diabo disse para Jesus: meu amigo, alguém disse que não, o diabo disse: meu amigo, nós não conhecemos de tanto tempo, porque a Bíblia não se relata, a Bíblia se restringe a contar o fato. Não é como uma notícia. Você dá a notícia e as pessoas interpretam a notícia. Então a Bíblia é assim, dá a notícia. Nós podemos dar asa ao nosso pensamento e imaginar o que mais aconteceu naquele ponto. Amigo, você não precisa passar por isso. Quantas pessoas não já ouviu essa expressão de alguma pessoa? Não, brigou com a mulher, eu vi a briga, não sei o quê. Mas você, rapaz, você passando por isso, você não precisa passar por isso não. Deixa a mulher, vai embora. O filho não sei o que está tentando, interna esse moleque. É muita coisa que o diabo usa para que você, como cristão, desestruture a sua mente e a sua consciência. Então, mente cristã, eu digo, é diferente de uma mente religiosa. A mente religiosa é aquela que vive absorvendo a religião. E a mente cristã é a que vive absorvendo Cristo. Religião não salva. Religião sempre foi, e eu acredito que ainda será, o distúrbio social da humanidade. Guerra santa, destruição,
por causa de religião. Não entende, a mente humana não entende o que é religiosidade. A mente religiosa entende, mas não entende a mente cristã. Então a mente cristã é essa mente que absorve as coisas de Cristo, e a mente religiosa que absorve a religião. Como nós vemos o Papa lá naquela situação doente e faz oração para Santo Fulano de Tal, para salvar o Papa está doente, faz isso aqui. Mente religiosa. Ritualismo é mente religiosa. Então, nós não estamos ligados a ritualismo, nós estamos ligados à adoração. Então, isso é a mente cristã, que vive da adoração, não do ritualismo. E por causa do ritualismo, fica preso, não é crente não, a igreja é fria, a igreja é paradona, né? Tudo isso é ritualismo. E mente cristã não observa esse tipo de coisa. Mente cristã observa o segmento das expressões, dos sentimentos das pessoas. E isso é que demonstra a mente cristã. Mente religiosa fica olhando, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não comprei um vestido novo, e uma fulana de tal vai, todo domingo vai no vestido, o homem, não vou não, porque essa camisa não está tão boa, já só tem 2 camisas, domingo sim, domingo não. Tudo isso é ritualismo. Não, eu vou para a igreja porque se eu não for, para o pastor, irmão, por que não veio mais? Eu vou. Tudo isso é ritualismo. Mente cristã é aquela que suavemente, sem pressão nenhuma, se alegra, como diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a diferença existe. Então, quando nós estamos nas tribulações, nós não devemos dizer, Senhor, por quê? E se irritar, e se abater. Por quê? Olha para cima, olha para o alto, e vê as coisas que virão, que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com as glórias que virão. As mentes cristãs podem sofrer, podem ser perseguidas, mas está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, está olhando para o alto, está olhando para o futuro, que é um futuro presente. Eu acredito que o crente já começa a viver o céu aqui. Quando nós vemos aquela cena do carnaval, mulher beijando mulher, homem beijando homem, e aquele inferno todo, nós como cristãos sentimos que nós somos diferentes. Nós não vivemos mais num mundo desse. Esse mundo não é mais da gente, porque nós já temos uma experiência, uma certeza de que nós já recebemos o céu. E isso é comprovadamente bíblico. Jesus, quando chegou, disse: é chegado a vós o reino do céu. O reino de Deus chegou a nós através da fé. Agora, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos colocou como soldados para nós trabalharmos em benefício dele. Para vivermos assim, missões, ir para o mundo. E eu escrevi uma poesia há muito tempo atrás, assim, nascidos para iluminar o mundo. Eu acho que é esse o tema. Mostrando a necessidade de nós, que nascidos da luz, vemos em nós a luz, não por exaltação, mas por obrigação de transmiti-la. Nós somos como um espelho, embora quebrado, quebrou o espelho, mas você pega um pedaço do espelho,
ele vai para o sol, que é a luz principal, coloca a face desse espelho diante da luz principal, que ele vai levar a luz longe. Pedaço de vida quebrada, transmite a luz. Isso é mente cristã. Não importa estar inteiro, cheio de bem, de dinheiro, então, mesmo quebrado, você é um espelho de Deus. Mesmo quebrado, você vai iluminar, porque você nasceu para iluminar as nações. Aí, mas como é que eu posso iluminar as nações? Você não vai lá para a China, não, mas o seu dinheiro vai, a sua cooperação vai. Certo dia, um grupo de alpinistas subiram ao monte, e no meio do monte tinham duas montanhas conexas no seu sopé, e ali criou-se um lugar amplo. E quando os alpinistas iam passando, aí viram lá 4 pessoas numa brecha das duas montanhas. E ele perguntou: o que é que vocês estão fazendo aí? Aí nós estamos fazendo garimpo, tirando ouro. Como vocês estão tirando ouro? Tem gente lá embaixo, nós estamos só segurando as cordas. Lá está trazendo ouro, não desceu, porque talvez não podia, talvez o espaço fosse grande, pequeno para o povo maior descer, mas eles estavam lá em cima. Quando alguém batia na corda, ele puxava e colocava o ouro no recipiente. Eu fiquei pensando, nós, na China, em Honduras, em qualquer parte do mundo, nós não estamos descendo para dizer Jesus se salva, mas estamos segurando a corda. Com as nossas orações e nossas contribuições, nós estamos segurando a corda. A mente cristã tem essa probabilidade de admitir que o que pode fazer presente e o que pode fazer não presente. O que pode fazer no presente e no futuro. A mente cristã tem essa visão. É a mente que Cristo teve. Viu todos os sofrimentos que ia passar, mas ele se posicionou no sentido, no futuro, quando ressuscitou, quando morreu na cruz, disse: tudo podia me dar no céu e na terra. E quando ressuscitou, para trazer vida a todos que creem. Então, é situação de mente espiritual. Agora nós sabemos que temos que controlar e de lutar com essas duas mentes que habitam no coração do crente. O mundo não. O mundo só tem mente material. Mas nós temos a mente material e a mente espiritual. Embora já decidimos pela mente espiritual, mas está em nós. Crendo ou não, o pecado está em nós. Somos salvos, mas o pecado está em nós, tentando que nós tomamos a sua raiz para frutificar, para pressionar. Você planta uma árvore numa calçada, a calçada está bonitinha, mas ela vai crescendo e pressiona e arranca a calçada. Alguém pode pensar: uma árvore arranca uma calçada? Arranca. Assim é o pecado na vida da mente cristã. A mente humana vai semear semente, como nós lemos aqui. A irmã leu a semente do grão de mostarda, a menor da semente, mas quando é plantada se torna a maior das hortaliças. É assim. Não podemos deixar que o mal seja plantado em nossa mente cristã.
em nossa mente religiosa, não na mente religiosa, na mente cristã, que os frutos da mente carnal, a mente material, sejam cortados, mesmo deixando essa mente no deserto, porque onde o deserto, poucas pessoas gostam, nem o diabo gosta do deserto, mas a nossa mente tem que estar consciente. Qualquer coisa, olha, vou passar por isso, estou passando por isso, uma dor, uma doença terminal, uma doença crônica, vai dizer assim, estou passando isso aqui, mas as coisas que eu vou passar, que está prometida por Cristo, não é para se comparar com isso. É um consolo. A mente espiritual tem como trazer para a vida física um conforto. E o conforto é a esperança. O conforto é a crença em Jesus Cristo e na sua palavra. Nós ficamos pensando, o que seria da vida? Nós nascemos, crescemos, vivemos, produzimos, criamos família e depois morrer sem nenhuma esperança. Melhor seria nunca ter nascido, porque nascer e passar por tanto sacrifício e ir para o inferno sem a esperança de salvação, ou tudo que nós ouvimos de Cristo, ouvimos do Evangelho e não valer nada, é o que Paulo disse: se eu esperasse em Cristo apenas nesta vida, era o mais miserável de todos os seres. Não podia ter paz, não podia ter alegria na vida de ninguém se não tivesse a certeza da vida eterna. Não há. Por isso Jesus disse ao agricultor insensato: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A mente cristã, ela preserva a existência da alma, a vida de paz, a vida de esperança, e também dá força para a chegada do sofrimento. A mente cristã não pode se desvencilhar do sofrimento, porque o Cristo sofreu. Não pode se desvencilhar do sofrimento. Tem crente que qualquer coisa começa a lamentar de Deus, porque sofreu. Ontem eu estava começando a imaginar a respeito de Jó. Jó não conhecia o dualismo existencial. Naquela época só existia um dualismo. Hoje em dia, uma ação poderosa era Deus. O que vier de bem foi Deus que mandou, o que vier de mal foi Deus que mandou. Então só era Deus. O povo de Deus, é interessante nós observarmos que o povo de Deus, ele passou por momentos de sofrimento como escravo, mas para aperfeiçoar. O povo de Deus foi cativo por Nabucodonosor, na Babilônia, e foi lá que, esqueci o nome agora do sábio babilônico, que descobriu e mostrou aos hebreus que existia um dualismo, não somente Deus regendo tudo, mas existia Satanás. Deus fazendo bem, Satanás fazendo mal. Essa guerra que existia desde a expulsão de Satanás para a terra. E Jó não conhecia isso. Jó só conhecia Deus. Por isso Jó dizia: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós paramos somente nisso. Eu vejo que os crentes usam muito esse termo, param somente nisso, mas não observa quando só
estava reclamando aciosamente de Deus pelo que passava. Que não foi Deus que fez nada daquilo com Jó, exceto que houve a ação permissiva. Deus disse: pode tocar no que é dele, no seu não na vida. E alguns estudiosos ainda dizem que Satanás extrapolou, porque usou a vida dos filhos, e a vida dos filhos é uma vida da vida da pessoa. Mas o Jó passou por dificuldade, sofrimento e reclamou muito. Ninguém observa isso, não observa somente as coisas virtuosas. Muito bonito a expressão dele: Deus domou, bendito seja o nome do Senhor, e não se apartou de Deus, porque ele poderia se apartar de Deus. Tu me dá as coisas, fortifica a minha vida, prepara, me faz amar tudo que tem, depois tira tudo. Podia, sim, mas Jó, Deus deu, Deus tomou. Agora depois Jó começa a imaginar e dizer: quem sofre é quem erra, quem é punido é quem cometeu erro, e eu não cometi. Por quê? Aí até usa assim: se tu julgares a minha causa com balança justa, a minha causa triunfará. O que eu fiz contigo, ó estripador de alma? Tudo isso foi expressão de Jó. Porque Jó não entendia o dualismo existencial. Às vezes, Satanás está jogando coisa na nossa vida e nós estamos pensando que é Deus. Eu sempre digo: crer ou não crer. A Bíblia é para crer ou não crer. Quando a Bíblia diz assim: Deus é amor, eu só espero vindo dele amor. Desgraça não. Morte, Deus não criou morte. Mas o homem lá, a promessa de comer e certamente morrerás. Sim, morreu alguém? Adão e Eva comeu o fruto e morreu? Não morreu. O que falava é da morte espiritual. Essa é que é a morte que existe no conceito divino. Morte espiritual. Morte física não. Porque a Bíblia fala: bendito e abençoado são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem em suas obras. Descanso. Outras expressões estão dormindo. Quando Cristo ressuscitar, eles vão despertar do sono. Então não existe morte no conceito da mente espiritual. Nós não podemos nos preocupar nem assustar com morte, porque Deus não criou. Quem criou a morte foi Satanás. Ele é o Senhor da morte. E a morte foi vencida. Satanás foi vencido quando Cristo morreu na cruz. Quando o véu do tempo se abriu, já aí mostrou a morte vencida. E Satanás não tem mais poder sobre aqueles que creem em Cristo. Deus pode entregar a gente na mão de Satanás, mas para que haja conversão, haja testemunho de um cristão passando por dificuldade e permanecendo fiel. Isso é um teste, é uma pregação. Acredito que isso Deus pode fazer. Mas para mim e para quem crê, de Deus só vem coisa boa. Porque, mas pastor, a gente erra, nós somos errados. Mas vocês têm que ter a Bíblia como uma coisa firme e correta. O que a Bíblia diz? Se nós formos infiéis, mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. É impossível nós acreditarmos que Deus vai fazer o contrário em nossa vida do que Ele fez com Cristo e do que Ele falou para nós. Nós nos tornamos filhos de Deus e Ele não faz acepção de pessoas. Ele é como o pai do filho pródigo.
Você veio, estragou tudo, mas você voltou para Ele. O que importa é isso. Mas em todos os sofrimentos da vida, o cristão, eu sempre digo, você está no hospital, você está numa cama do hospital, internado, doente ou até uma doença terminal. Se você colocar a mente cristã em funcionamento e olhar para o lado, você vê Jesus com você. Você vê. Quando ninguém estiver mais no quarto, terminar as visitas, todo mundo foi embora, e você no íntimo daquele quarto do hospital, sentindo necessidade, libere a sua mente cristã e olhe para o lado. Jesus está ali com você. E isso faz com que você revigore-se e que as dores sejam amenizadas e que caia na sua mente esse pensamento, que as dores que estou passando aqui, as agruras, não são para se comparar com a glória que virão. Eu acredito, não posso dizer, falo como homem, que todo cristão, antes de morrer, ele vê a face de Cristo. Você vê um ímpio quando morre, o seu rosto de angústia de todo você. Mas o crente não, é um rosto sereno. Sereno. Ele, além da fé, ele viu o Senhor. E há quem existe de médico cristão dos Estados Unidos, de que a pré-morte para o crente é um momento de luz. Ele vê um túnel e lá no fim do túnel vê uma luz e ele vai andando naquela direção com alegria, com fé, e de repente no fim do túnel uma luz celestial aparece e inunda todo o seu corpo, toda a sua vida. Aí é o fim da vida do cristão. Aí alguém pergunta, mas como é que pode a pessoa dizer isso? Tem uns que chegam até esse estágio de pré-morte e são ressuscitados. E quando eles são ressuscitados, eles contam essa história e já tem livros aí escritos sobre esse assunto. É o estágio da pré-morte. Eu acredito, sim, acredito que no momento em que o mundo, a mente carnal, a mente humana se desespera, se angustia, a mente espiritual, a mente cristã, ela recebe aquilo como um presente, uma promoção. Morrer também é entrar em Canaã. É como eu falei sobre Moisés, a noção que se tem de Deus, a mente cristã, a mente divina, a mente cristã e a mente religiosa, a mente material. Moisés fez esse trabalho todo, chamado por Deus. Quando chega à margem do Jordão, fica no Rio Jordão, do outro lado do Jordão, Canaã, e logo no início o Monte Nebo. E chega Moisés com o povo ali, e Deus diz para Moisés: sobe comigo a esse monte, sobe comigo. E Moisés subiu com Deus no monte, e Deus disse: olha, povo, olha o limite da terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Olha todo o limite, tudo isso eu prometi a você. Agora tu não vai entrar. E Moisés via o povo como uma fita humana atravessando o Jordão para entrar em Canaã. Aí a mente humana, a mente material diz assim: Moisés não entrou porque desobedeceu a Deus.
Moisés não entrou porque em vez de tocar na pedra, feriu. Moisés não entrou por isso. Será possível que Deus tenha um coração dessa natureza e não sentir a pressão que Moisés sentiu do povo, a dedicação que Moisés teve, porque desobedeceu, ficou fora de Canaã? Não, Moisés foi promovido, porque morrer também é Canaã, é viver na Canaã espiritual. Nós temos que desvencilhar essas coisas. Deus não é um ser com a varinha na mão procurando que possa castigar. Tem pessoas que pensam assim, tem até crente que pensa assim. Não brinque com Deus não brinque com Deus não. Tem um dito aí, cuidado que não brinque com Deus. Deus, sim. Tem crente que diz, não brinca com o filho de Deus não, mexeu com o crente e ação. É muito conceito. Então, morrer também é Canaã. Nós, quando cristãos, estivermos no leito de morte, vamos pensar, para onde eu vou é muito melhor do que aqui. Tem uma poesia também que eu escrevi, Estrela da Morte, que diz assim: não vejo mais o sol rosado, nem a lua transparente, mas naquele lugar terei de amar, tem mais coisa para amar. Não esqueci do resto. Diz que é o seguinte, fala de todas as coisas. Estrela da Morte, já vi o amor da vida aqui, mas também observo a estrela da morte surgindo na minha vida. E vem falando para nos dizer assim, não vejo mais o sol rosado, as flores nem a lua transparente, mas as melhores coisas terei para amar no mundo dos viajantes. Temos que ter essa conexão. Estou sofrendo, estou morrendo, mas tem coisa melhor me esperando no mundo que Jesus Cristo me prometeu. Creio ou não creio? Essa é a questão. Sei ou não sei? Ser cristão confiante ou não ser? Então, vem as tribulações. E você sabe de outra coisa? Satanás também sabe que você é capaz de vencer a tribulação. Então ele não vai perder tempo com você não. Vai perder tempo com quem dá vez a carne e fica vulnerável. Aí Satanás atua, mas com você com uma postura de mente cristã, Satanás não vai, sabe que não tem vitória com você. Pastor, Sim. Voltando também essa questão da pré-morte, de ver a face de Jesus Cristo, ver os céus, a própria Bíblia ela confirma isso, quando ela tem duas passagens que ela fala que Pedro e que Estevão viram o céu aberto. Então ela comprova exatamente que no pré-morte nós vamos ver o céu, nós veremos, e possivelmente vendo o céu nós veremos a Deus, o seu Filho à direita, como a própria palavra fala. Eu acredito muito nisso. Também, eu acredito, porque eu utilizei o Apocalipse. Bem-aventurado que desde agora mora no Senhor, para que descanse de suas obras. Descanse de suas obras. Então, a Bíblia, enquanto alguém fala de morte, o significado da interpretação maior é dormir. E qual que vai? Dormiram no Senhor. Muitos de que dormiram no Senhor, dormiram. Então, dormiram. Aí diz assim, desculpem, as pessoas se apavoram com a morte por quê? Morrer e esquece de tudo, não vai ver nada aqui, não sabe quanto tempo vai passar, ele vai esperar esse tempo todinho, coitado, não entende o que é o sono, porque dormir é você chegar em casa às 10 horas da noite, tomar um banho, cair na cama,
daqui a pouco é 7 horas, você nem notou, às vezes nem deu tempo de tomar café. Os que morrem no Senhor é como se estivesse dormindo uma noite, de repente, e você acordar como se estivesse recebendo Cristo, quando tivesse saído do hospital. Saiu do hospital, já recebeu Cristo. Cristo veio. É um sono, é rápido o tempo do morto para a vida de Cristo. Pode passar 100 anos, 1000 anos, mas é rápido, é imediato. É um sono, você está dormindo. Não é um doente, não. Um doente é que não se acorda mais. Você vai dormir e vai despertar com a presença de Cristo. É essa a nossa alegria. E a morte vem? A morte vem, eu estou descansado. Estou aonde? Estou aonde? Ladrão da cruz. Senhor, lembra de mim quando vier em teu reino. Na verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, às vezes nós encontramos expressões na própria Bíblia que parece contradição. Aí João diz assim: morre o homem e dei a lembrar a maior prazer para a árvore, que do tronco surge o renovo, mas o homem morre e fica prostrado. Nada saberá. Seus filhos são elogiados, são perseguidos, ele nada toma conhecimento, e não conhecerá nada enquanto existir o sol. E agora? Ele está dormindo nesse paraíso. É um lugar de sono ou um lugar de vida efetiva? Pode ser um lugar de sono e pode ser um lugar de vida efetiva, da maneira que a sua mente já está transformada, totalmente adversa a pensar na terra. Porque eu fico pensando, na vida de Cristo vai ver lá à esquerda e à direita. Muitos que estão na direita vão ter parente na esquerda. Tem um da direita e da esquerda. Não vê lá na vida de Cristo. Se esse da direita, sabendo que o parente está na esquerda, fosse levado e lá fosse para o inferno, e que o inferno é eterno e a vida e a salvação é eterna. Se um crente, nós pudéssemos ver um parente nosso no inferno, aí o céu não era céu. O céu não seria céu. Então nossa mente será transformada e nós não vamos nos lembrar de nada que ocorreu aqui na terra, porque a nossa mente não será mais cristã e material, será mente angelical. Essa fusão de mente desaparecerá. Em vez da mente cristã e mente material, tomará lugar a mente angelical. E lá nós seremos como os anjos de Deus. E Jesus disse isso. Quando o homem chegou e disse: ó mestre, eu entendo o que tu fala, mas tem uma confusão na minha mente. Porque a lei ensina que numa família, que um rapaz casar com uma moça e morrer sem deixar descendência, ela é obrigada a ceder os 6 outros irmãos possíveis para que ela suscite descendência. Eu conheço um caso desse que aconteceu com Cristo. Então eu quero saber, na vida vindoura, essa mulher vai ser esposa de qual dos homens? Ela foi esposa de todos eles, e agora aí Cristo disse: aos que serão dignos da vida vindoura,
Lá não se casa, não se dá casamento, são como os anjos de Deus. Nós seremos a mente angelicais, com mente de Deus, a mente transformada. Não vamos pensar mais, não vamos ser mais daquele homem que não podia ver uma mulher, que seus olhos estavam, se envolvia o corpo dele todo, ficava vermelho, não sei o que. É um tipo de tara, né? Aí aceitou o evangelho e disse, mas eu não posso, eu sofro disso, eu vejo uma mulher, fico nervoso, fico não sei o que, e a mulher dá uma brechinha, eu vou. Aí o irmão disse, não, irmão, faça um jeito de não olhar. Mas não tem jeito, eu olho sempre. Não tem jeito, ele é mais forte que eu. Arranja uma maneira de não olhar. Aí ele pensou, eu vou pegar o sol da calça e vou botar no olho. Eu não vejo mais nada. Não vou perder a minha vida por causa dos meus olhos. Aí chegou. Aí o pensamento é esse. Será que ele cegou os pensamentos? Não via nada, mas pensava. Ouvia uma vozinha, uma voz bem duvidosa de mulher, ele já, pensamento. Não é só ver, é transformar. É transformar. E que a mente carnal seja vencida pela mente espiritual. Isso é que é a vantagem do homem que está em Cristo. Sem Cristo ninguém pode ter essa mente. Vamos ler um pouquinho. Já são 3 semanas que nós não saímos daqui. É 9h15. Porque todas as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que nos dá de ser revelada. Aí, nessa expressão, tem no último, a glória que nos dá, fala de um futuro. Não fala que nós temos visão dessa glória agora. A glória a ser revelada. Mas, quando eu disse que a fé, ela exerce poder, visão, construção, tanto no presente como no futuro, nós devemos, quando confiamos que Deus nos ama, a ponto de entregar o seu Filho por nós, as coisas a ser reveladas são grandiosas. Aí nós temos que haver conexão Bíblia com Bíblia, aquilo que Paulo viu quando foi até o terceiro céu e disse, ele falou de um homem, mas não há relato de outro homem. Ele não quis dizer que foi ele para não se exaltar, que ele já tinha um espinho na carne para não se exaltar, porque Paulo viveu muitas coisas espirituais ascendentes do que as pessoas viveram, então ele tinha, para não se exaltar, tinha um espinho na carne. Então Paulo diz, conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não é lícito contar ao homem. São essas coisas aqui que há de ser revelado. São essas coisas. Então nós sabemos que coisas que na maior grandeza e ansiedade, preocupação, criações de poder e de valor que o homem possa ter, não dá para ser comparado. Toda a riqueza do mundo que for não se compara com aquilo que nós temos guardado por Cristo. E é muito interessante quando a gente vê Cristo dizer, fazei para vós tesouro no céu. Fazei para vós tesouro no céu. Porque a ação do crente, a ação específica, sem interesse, sem barganha,
sem exaltação, feita por amor. Essas ações são os tesouros criados no céu. E a morte, quando eu leio lá em Mateus 25, sobre a vida de Cristo, tem expressões que, inclusive, no próximo estudo vai sair. A vida de Cristo está lá. Jesus dizendo a um grupo, e tem pessoas do grupo que não, mas Senhor, nós não fizemos isso. Nós fizemos o contrário, Senhor. Mas não fizeram para Deus. Alguém pode dizer, um crente de 60 anos de igreja pode ser salvado, pode se perder? Pode. Se fizer as obras que não for para Deus, vai sim. Mas é interessante, o versículo diz assim: as estrelas cairão do céu, as nuvens se desfarão em fogo, e as virtudes do céu serão abaladas. Eu paro muito nesse versículo para analisar, e primeiro eu analiso, eu procuro analisar aqui, do lado incrédulo e também do lado da fé. E quando eu vejo, dentro também da lógica, quando diz assim, as estrelas cairão do céu, aí alguém diz assim, eu penso, a estrela luminosa não pode ser, porque esse é o da crítica, porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, e a Lua e as estrelas, uma estrela, a Terra não caberia uma estrela, porque o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, e é de quinta grandeza. Como é que uma estrela poderia cair na Terra? E o termo plural, as estrelas cairão do céu. O que me leva a entender é, com essa observação lógica, é que as estrelas que cairão do céu são os anticristos, são os feitores de igreja que tem hoje por aí, respeitados mais do que Jesus Cristo. Os heróis, quando vão para um lugar, levam multidões, se fazer um culto, pouca gente. Pastores que se consideram semideus, igreja com 10 mil membros, e vão cair. Estão no céu da mente das pessoas, mas não no céu de Deus. Vão cair. Estrelas cairão do céu, e as virtudes do céu serão abaladas. Que virtudes são essas? As virtudes, eu acredito que todos nós, quando nascemos, trazemos virtude do céu, ou seja, o DNA de Deus. Quais são as virtudes do céu? Paulo fala lá em Gálatas, no 6, capítulo 6, é sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são as virtudes do céu, que aqui na terra a própria humanidade luta para exterminarem os frutos do céu. Mas a terra em fogo se desfará, as nuvens. E eu sempre costumo dizer o estudo aqui, o meu pensamento não é lei,
Os irmãos têm o direito de entender da maneira que forem. A minha obrigação, e outra coisa, não tenho a pretensão e os irmãos façam o que eu quero. Quem sou eu? Vocês são servos de Deus e vai fazer o que eu quero? Tolice minha? Não, eu quero que os irmãos tenham livre pensamento para pensarem e não mude o seu pensamento se você se estrutura nele como base de fé. Mas é muito bom nós diferenciarmos do que as coisas materiais prendem a mente espiritual para voar. É muito bom. Então, as virtudes do céu, nós nascemos com ela. E quando tiver no fim do tempo, as virtudes do céu serão abaladas. E hoje nós sabemos isso. O mundo não está acabando ainda no sentido presente, mas nós estamos vendo que o mundo está sendo destruído. As virtudes do céu estão sendo afastadas. O amor, a paz, a amizade, o carinho, o respeito na vida das pessoas estão indo embora, estão se acabando, estão sendo destruídas. E eu digo, Deus não destrói nada que fez. As almas que vão para o inferno não vão ser destruídas, vão viver eternamente em sofrimento, porque fazem o que quiseram. E o que Deus não podia fazer, quando alguém diz Deus pode tudo, tem coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode forçar ninguém a ser crente, a buscá-lo. Jesus se ensinou no meio desse Filho de Deus, lá entre o seu povo, mas o povo não recebeu, não aceitou. E os discípulos, por rejeição, serem rejeitados também junto com Cristo, se revoltaram lá em Samaria, e disse, Senhor, eu quero que oramos e desça fogo do céu e destrua. Vocês não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir, mas salvar. Deus não destrói nada do que fez. Ele é presciente, Ele sabe o que faz, sabe o que é bom. Às vezes Ele permite a destruição para preservação. Aí quando chegar a hora de o mundo se acabar, quem vai acabar o mundo é o homem. Guerra atômica, guerra química. Muitas pessoas sabem que a Covid foi uma armação química. E pensaram justamente para usar na guerra. E o que existe no laboratório secreto de arma química para matar o ser humano é grandioso. Então, uma bomba atômica soltada e pegar parte do eixo da Terra, ela sai de órbita e o mundo se acaba. Eu acredito o seguinte: Cristo está olhando, está no controle das coisas. Quando o homem destruir a terra, estiver destruindo a terra, na zoada das bombas e da angústia toda, nós vamos ver uma luz no céu. A trombeta do Senhor tocará e nós encontraremos o Senhor nas nuvens. Pode ser que seja assim, pode ser que seja diferente. Pode ser que Deus mesmo mande raio, mande tudo para destruir a terra, que eu acho improvável. A maldade do homem destruirá ele mesmo. E a Bíblia fala disso. Tudo que o homem faz é para a sua própria destruição. Até o celular que todo mundo ama, vive destruindo muita gente.
Tem coisas que são para ser usadas no tempo exato, mas o celular, na vida de muitas pessoas, não são usados no tempo exato e são idolatrados para. Ele vai com ele para a mesa, vai com ele para o sofá, vai com ele para a cama, e é muita ligação. Na mesa, na cama, no sofá, no banheiro, no passeio, na caminhada. Ô pastor, Sim. o político saudoso Enéas, que já morreu, que fazia meu nome Enéas, né? Esse bordão, ele dizia que no futuro nós teríamos uma geração de zumbis, mas não é zumbi de filme, né? O que a gente vê hoje realmente são zumbis com o telefone na mão, andando pelas ruas. Ontem mesmo eu fui ao Recife e tinha um cara no meio da encruzilhada, naquela encruzilhada, nas duas faixas amarelas, no meio da pista, parado e olhando o celular. Incrível, foi incrível essa situação. Então nós vivemos hoje uma geração de zumbi que está o tempo todo. O zumbi não anda de cabeça para baixo, né? Assim com a cabeça olhando para o chão. Pronto, aquele zumbi que é com o celular andando o tempo todo na mão. Ele, em 1990 e pouco, já tinha essa visão dessa geração de zumbi com essa tecnologia que hoje está chamada celular. O pior disso tudo é que o mal social ele leva e incorpora-se na igreja. Isso é que é ruim. Aí fica naquela angústia, a igreja tem pouca conversão, tem isso, tem aquilo. Olha, é difícil hoje em dia se converter com uma geração massificada em celular. É difícil. Aí o que fazer? Você vai repudiar uma coisa que você gosta e uma coisa que às vezes você precisa, que é útil, vai repudiar. Se não tem a capacidade de administrar, repudia. Aí vem aquele pensamento de que não, mas é muito útil, mas nós, gerações, que formamos o caractere de outras gerações. Se a nossa geração não impôs doutrina e disciplina nos filhos, ela se tornou uma geração totalmente desassociada do que deve fazer e o que deve não fazer. E isso acabou a relação humana, pai e filho, mulher e marido, acabou. E o que o celular tem promovido para que isso aconteça é muito. Mas sabe o homem, a mulher, o ser humano, que sabe usar as coisas dentro da sua regularidade, não ser escravo, porque tem muitas pessoas escravas de celular. Então assim, não, sem celular não vivo, você não tem que fazer lá. E muitas pessoas batendo a cara na parede, porque seria bom que os crentes tivessem assim uma estátua de Cristo na frente, com a Bíblia assim na frente, e batessem com a cara na parede. Ninguém vê isso. Agora o celular é batida na parede, batida de poste, batida de carro. Cai no buraco. Hein? Cai no buraco. Cai no buraco. Você não vê nada, né? Assim, ó. O senhor falou isso, pastor. Eu comentei com o Fábio, tem um menino lá na rádio que é muito meu amigo, quando eu nem imagino que entrou na rádio, aí a entrada da rádio, a porta é toda de vidro. E o celular bateu, ele veio, o bicho não me avisou. Eu venho na tua frente, como é que eu vou te avisar? Eu cada dia me convenço mais de que o celular é um dos sinais da besta. Mas não é tão útil, é útil sim. E a besta ia dar uma coisa para confundir as pessoas sem ser útil, podia ser inteligente. Agora, por que o sinal da besta eu vou deixar de usar a sua utilidade? Não.
mas sabendo que dali está surgindo coisas para descredenciar a minha relação com Deus. Tem que ter esse conhecimento. Não é um sinal da besta, eu vou jogar fora. Eu corro isso, eu não tenho celular. Eu vou, porque lá o casamento eu e Niná se concretizou certo. Outra. Se me ver em algum lugar, você pode olhar perto de Natal. Então, onde eu moro, ela tem celular. Mas se eu vou sozinho e no carro dar uma pane na matinha de noite, não tem ninguém para pedir socorro. E o celular vai ligar é mais uma coisa, eu fico dizendo, o que salva também faz perder. Porque, pastor, é igual a língua, né? A língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. O celular, ele é útil para quem sabe usar, saber controlar seus desejos. Se não souber, vai cair na cilada de Satanás. É isso aí. É uma boa comparação. O celular, que é feito para falar, é igual a língua. A língua tanto serve para amaldiçoar o próximo, como de Tiago, como também para louvar a Deus. Então, quem louva a Deus é feliz. Quem amaldiçoa o próximo também é amaldiçoado. Eu estava falando com a senhora, ela tem 90 anos, ela é bem lúcida, né? Aí eu disse para ela, a senhora não sabe mexer no celular, essas coisas. Ela é extremamente católica, né? Católica. Virou o olho, ela está rezando. Aí eu falei, e se a senhora mexesse no celular, ela se distrai um pouco. Eu perguntei para ela disse assim, olha, o celular é um... ela disse o nome do celular, esse aí tem dedo de Satanás. Bem, Satanás tem muita coisa de nociva à fé cristã. Ela não sabe mexer, ela nem quer saber de celular. Eu lembro que Elias chegou lá na casa da parede dele lá, aí um menino de pequenininho, aí disse para ele, tio, tu quer ver mulher pelada? Aí, que é isso? Não, vem. Aí correu, pegou o celular. Aí ele, o que é isso, rapaz? Você é desse tamanho. Aí ele disse para mim, esse menino tem essa história, tem essas coisas. De 2 anos, de 3 anos, já está com a mente aguçada por mulher pelada no celular. Agora, será que ele me descobriu sozinho? E tanto o celular, às vezes, e computador também, você pede uma coisa e aparece outra que você nunca pediu. Por que foi que isso apareceu aqui? Não é fácil. O modernismo, ele é contrário, geralmente, à fé. Geralmente, o modernismo é contrário à fé. Porque bom é viver o Evangelho na sua originalidade. É por isso que tem aqui o nome. Primeira Igreja Batista Original em Seara dos Corais. E não foi por acaso nem à toa. Futuramente, esse Evangelho original será a renovação, a renovação da crença do povo de Deus, o Evangelho original, para a glória de Deus. Amém. Amém. A gente pensa, né, que a nossa igreja não é conhecida em outros lugares, como Pontos Carvalho mesmo. Pontos Carvalho é conhecidinho. Eu fui para a casa da minha tia em Pontos Carvalho, também fui para lá. Aí meu primo fez assim, o que eu disse, oi. Ele fez, a tua igreja ainda é o pastor Manuel? Aí eu disse, Ele disse, não tem outra pessoa lá? Eu disse, não, tem o pastor Davi, tem o diácono Samuel, que está na minha frente, né, da igreja, tudinho. Ele
Ele fez porque a igreja ainda assim mais real, que a gente conhece o ensinamento, que não mudou nada ainda, é a igreja de lá de Ceares. Aí eu disse assim, poxa, irmão Luiz, tu conhece o pastor Manuel? É o meu primo. Aí ele disse, conhece o Cleide. E eu sei, a gente só tem que agradecer pelo pastor e pela companhia, pela nossa igreja. E nesse momento vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração final, vamos entregar nesse dia maravilhoso na mão do Senhor, para que possamos à noite estar aqui juntos, né? E reunidos, louvando e glorificando nosso Deus. E para essa oração, convido o nosso diácono Jessé. Deus, Pai que está no céu, sendo grato a Ti, Senhor, mais um dia que está nos concedendo. E agradecemos, Senhor, por tudo quanto recebemos aqui, ensinamentos que mandaste, Senhor, pastor Manuel, pessoas continua, Senhor, abençoando eles, e nos iluminando para que possamos sair daqui com mais entendimento da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a Tua serva que está na direção deste Pai. Leva-nos em paz para o nosso lar, Senhor, e trazemos em paz logo mais à noite. Tudo isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Felicidade, irmãos, com essa Senhor, final da nossa escola de cada um.